Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Atentar Bem, do Facebook, do WhatsApp, de todas as redes sociais da qual nos comunicamos. Eu sou José Adalberto, seu historiador e amigo, sempre trazendo assuntos bem relevantes para a nossa sociedade. Nesse vídeo rápido, para fazer aqui uma ligeira análise dos últimos acontecimentos do nosso país, em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, né? Por conta do coronavírus, o vírus chinês, não podemos esquecer que o vírus foi um presente grego dos chineses para o mundo, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, né? Nascido lá em Wuhan, na China, e que veio a desencadear toda essa tragédia no mundo aí que todos já ouviram falar a todo instante. Pois bem, atentai bem, o vírus, que poderia ter sido combatido desde setembro, segundo dizem os noticiários, né, foi abafado o caso, a China abafou o caso e não divulgou isso para o resto do mundo, causando essa pandemia. Já é conhecido isso, não é mais novidades. É o velho comunismo agora com a roupagem chinesa, causando essa hecatombe na saúde mundial, global. Mas vamos ao caso. Pois bem, nesse período de pandemia, de terrorismo psicológico, patrocinado muitas vezes pela grande mídia, em especial a TV Globo, que ordinariamente, diuturnamente, 24 horas bate no presidente Bolsonaro. A gente sabe quais são as causas, as razões: falta de grana, que foi cortada aquela verba da SECOM, né? E aí a emissora está zangada e fazendo essa política do terrorismo, que é a todo custo, a renúncia do presidente, o desgaste, enfim. Fazendo aqui uma ligeira avaliação da história, ao longo do nosso período democrático, republicano, nós já tivemos problemas que foram oriundos de parentes de primeiro e segundo grau, que chegaram a causar verdadeiros tremores na República e nos mandatos dos presidentes. Basta nós lembrarmos que em 1954, lá no Rio de Janeiro, quando o presidente era Getúlio Dornelles Vargas, né, em que conta a história que o filho do presidente, Lutero Vargas, zangado com a mídia naquela época era Carlos Lacerda, dono do Diários Associados, né? Uma espécie de Globo dos dias atuais, que era o ferrenho opositor ao governo Vargas, fazia diuturnamente críticas ao governo Vargas. Então foi alvo de uma tentativa de assassinato, segundo a história, não sou eu que estou dizendo, patrocinado pelo filho do presidente, Lutero Vargas, que ordenou o assassinato de Carlos Lacerda e sugeriu ao Gregório Fortunato, o anjo da morte, anjo negro, perdão, anjo da morte era o Mengele, lá no Hitler. O anjo negro era o chefe da guarda presidencial, que contratou um pistoleiro rabo de gato, Alcino, e foram matar o Carlos Lacerda, lá na rua Tondeleiros. Quem estudou até a 7ª série do ensino do primeiro grau, né, deve ter ouvido falar nessa história. Aí o Alcindo foi matar o Carlos Lacerda, errou o tiro e matou o major da aeronáutica, Florentino Vaz. Desse quiprocó redundou no suicídio de Vargas no dia 24 de agosto de 1954. Pois bem, atentai bem, 10 anos depois, lá vem outro parente. Dessa vez era João Goulart, que tinha assumido a vaga do homem da vassoura, né, do Jânio Quadros, que tinha renunciado misteriosamente. E o João Goulart era um comunista, né, vivia lá no quintal da União Soviética, tal, falava em reforma agrária, aquela conversa mole da esquerda. E os militares perceberam a estratégia
dos comunistas, que iriam instalar a ditadura comunista naquela época, em 1964, interviram com o regime militar e nós tivemos a queda, né, a queda do João Goulart, na época, incentivado pelo seu cunhado Leonel de Moura Brizola, que chegou a se aquartelar, né, e foi uma confusão, enfim. A história está lá para ser contada. Em 1992, mais um episódio familiar abalou a República Brasileira. Desta vez o presidente era Fernando Afonso Collor de Mello. Nosso Collor de Mello, hoje senador pelo estado de Alagoas. Caçador de Marajá. Não colaborou, digamos assim, com a grande mídia, TV Globo, de novo, que chamou o irmão dele abriu a boca e botou a República abaixo. Pedro Collor misteriosamente morreu de um câncer, meses depois, lá no hospital. Pois bem, naquele tempo a corrupção pairava, era um negócio terrível e o país estava num desastre administrativo imaginável. Agora nós estamos vivendo uma situação muito similar. Nós temos um presidente eleito com mais de 50 milhões de votos, que também tem um problema gravíssimo. Aí vai a minha crítica. Lembrando que esse é o meu posicionamento. Casado às diretrizes da história. O presidente tem 3 filhos, um senador, um deputado federal e um outro vereador. Aí fica lá os 3 enchendo o saco, dando palpite, etc, etc, etc. Causando um verdadeiro terremoto, com bobagens, dicas idiotas, como é o caso do Carlos Bolsonaro, vamos ser práticos. Basta nós virmos o primeiro pronunciamento essa semana do presidente da República, feito de modo desastroso, de modo despreparado, né, e que deu pilha para a esquerda, para a Globo, para a grande mídia de uma forma geral, né, criticarem. É preciso ter cuidado, porque ao longo da história brasileira nós já vimos esse filme. Então, o presidente tem que tomar cuidado. O mandato não é a extensão da sua casa, não é a extensão da nossa casa. O mandato é o mandato. Como diz o José Maria Trindade na Jovem Pan, nós não elegemos um ditador de 4 anos, não. Nós elegemos um presidente. Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo na atual administração do Bolsonaro. Precisa se livrar desses filhos e levar o país a sério, com a sua equipe técnica valorosa, Paulo Guedes, Sérgio Moro, o Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, os generais que estão lá para auxiliá-lo, e parar de dar ouvidos a esse garoto, ou a esses filhos que não têm contribuído lá muito com a história, com o momento brasileiro. Aqui está a série, tem um livro, mas aqui é a série em DVD, que conta a história, que eu estava falando agora há pouco, Agosto, do Rubem Fonseca. Conta a história do do suicídio de Getúlio Vargas, vitimado por aquele crime da Rua Toneleiros. Eu aconselho vocês a assistirem, é muito bom, por sinal, é histórico. E pedir a Deus que essa pandemia, essa loucura, passe logo para que o país volte à normalidade, né? Para que a gente possa voltar aos nossos trabalhos, para que o país possa conseguir sair dessa problemática. Nós sabemos que o presidente é bem intencionado, não comunga com esse Davi Alcolumbre, que é parceiro do Renan Calheiros, com esse Rodrigo Maia, o presidente da Câmara Federal, que é o Botafogo da lista da Odebrecht. Olha aí a turma. Uma turma do Supremo, todos indicados por ex-presidente. O Sarney, o Fernando, o Collor, que indicou o primo Marco Aurélio Mello, que recentemente pediu o impeachment do presidente Bolsonaro. Pois bem, atentai bem.
Então tem aí todo esse conjunto aí contra a figura do presidente, e é preciso que ele governe com a sua equipe técnica, esqueça os filhos. Talvez isso seja o grande problema que nós estamos enfrentando nessa administração. Só para encerrar aqui, eu queria fazer um comentário acerca de um fato que aconteceu. Eu vi uma reportagem no SBT essa semana que anunciou a morte de um rapaz que fez o papel de diabo lá na Avenida, no Sambódromo em São Paulo, ano passado, salvo engano, na escola Gaviões da Fiel. Aí suscitaram muitos fatos, aqueles versículos bíblicos que diz: com Deus não se brinca, e é verdade. Basta nós virmos o que aconteceu no Natal, aquele besterol lá do Porta dos Fundos, que vilipendiava a imagem de Jesus, que denegria a história de Maria, da mãe de Jesus, do próprio Deus. Não adianta nem comentar isso. Com Deus não se brinca. Deus é coisa muito séria. E nós temos visto coisas terríveis. Enfim, esse rapaz sofreu um acidente terrível, esse rapaz que fez o papel do diabo. O carro explodiu, foi lá uma tragédia, um negócio horroroso, né? E que a gente lamenta. Mas é isso, temos cuidado, porque as nossas palavras são muito fortes. Jesus disse uma certa vez: o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, não é a carne de porco, não é a comida, não é nada disso, é o que sai. Jesus, que no Calvário, que na cruz deu a sua vida por todos nós, venceu a morte. Não, ele não foi derrotado na avenida, não. Recentemente, esse ano, a Estação Primeira de Mangueira também veio aí com outra baboseira, dizendo que Cristo era gay, Cristo era mulher, Cristo era isso, Cristo era aquilo. Cuidado! Cuidado! Com Deus não se brinca. E nós estamos vivendo essa pandemia porque nós temos consciência de que estamos nos últimos dias, tempos difíceis, situações calamitosas, e que nós precisamos nos agarrar a Deus, nos agarrar a Jesus, clamar pelo Mestre, a única salvação. Fora dele não há salvação. E pedir a Deus que passe logo esses dias terríveis, para que a gente possa voltar a sorrir e fazer um Brasil melhor. Eu sou José Adalberto, seu historiador e amigo, sempre trazendo assuntos relevantes para a nossa sociedade. Fiquem com Deus e eu volto no próximo vídeo, se Ele permitir.